maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade para pai e filhos acusados de tentativa de homicídio no interior de São Paulo. Os réus Lourenço Augusto Conde e os filhos Samuel e Paulo Conde são acusados de tentar matar um homem a facadas. A defesa pedia que eles permanecessem soltos até o julgamento pelo Tribunal do Júri, que está marcado para fevereiro do ano que vem. Há 4 meses, o relator do processo, ministro Marco Aurélio, tinha mandado soltar os réus em caráter liminar. Implementei a medida cauteladora determinando expedição de alvará de soltura em benefício dos pacientes em 20 de agosto de 2019. Estão soltos, portanto. No julgamento do mérito, os ministros da primeira turma divergiram do relator. Entenderam que os acusados devem ficar na prisão até o julgamento. O procedimento, a meu ver, é extremamente célere, não só preventiva, decretada com bons fundamentos, como a própria pronúncia, a decisão de pronúncia reafirmou os fundamentos. Então, a meu ver, não há ilegalidade nem teratologia, voto pelo não conhecimento do habeas corpus. Que em habeas corpus não se examina justiça ou injustiça da decisão, apenas legalidade, ilegalidade ou abuso. Que a justiça se faça no julgamento adequado no momento do júri, na ação penal. Os ministros também negaram liberdade em outros 2 processos. A defesa de Diego Gonçalves Ferreira pedia que ele permanecesse solto até o julgamento de todos os recursos. O réu foi condenado a quase 17 anos de prisão por associação criminosa e associação para o tráfico. Segundo a denúncia, Diego teria participado de uma reunião do PCC, o primeiro comando da capital, sobre a venda de um ponto de drogas. O subprocurador-geral da República, Alcides Martins, e o relator, ministro Marco Aurélio, não acolheram o pedido da defesa e foram acompanhados pelos outros ministros. Esse paciente ficou foragido por mais de 4 anos. Portanto, em mais aqui e agora e do que nunca, se impõe para a garantia da ordem pública ante a periculosidade que está patente, que está evidenciada, o tráfico interestadual, se impõe realmente o cerceamento da liberdade. De minha parte, não houve o implemento de medida cauteladora. E agora, presidente, estou me reportando aos fundamentos que lancei à época, quando indeferi a medida cauteladora, para concluir pelo desprovimento do recurso. Também por unanimidade, a primeira turma negou o habeas corpus para Inácio Silva de Freitas, condenado a 9 anos de prisão por extorsão mediante sequestro. A defesa pedia para anular o julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou reduzir a pena, mas os ministros não aceitaram. A decisão do Tribunal de Justiça se mostrou fundamentada e não calcada apenas, em informações coletadas na fase de investigação, porque os depoimentos foram corroborados e os elementos coligidos na fase de investigação foram corroborados por depoimentos de testemunhas confirmados, esses depoimentos, perante a autoridade judicial. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a sessão da primeira turma hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Contratação de professores de Libras para escolas públicas de São Paulo foi outro assunto discutido também na primeira turma, né? Exatamente, William. Foi a retomada de um recurso contra a decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes, que já havia votado em uma outra sessão, mas foi interrompido o julgamento em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes manteve a sua decisão no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de São Paulo contra a decisão que havia condenado esse mesmo Estado em primeira e em segunda instância, determinando que houvesse a contratação desses professores de Libras para atender a demanda de alunos, de estudantes com deficiência auditiva, e que o Estado não teria feito. Por quê? Um município também do Estado de São Paulo já teria feito uma parceria com ONGs e teria implementado
esse tipo de educação ou teria contratado esses professores, intérpretes de Libras para ministrar aulas nas escolas municipais e havia uma deficiência no Estado. E com isso o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e ganhou em primeira instância, confirmada em segunda instância, e essa decisão judicial determinava que o Estado contratasse esses professores sob pena de multa. Contra essa decisão veio esse recurso e hoje foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso proferir o seu voto, já abrindo a divergência em relação ao ministro Alexandre de Moraes, relator. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, as crianças da escola pública no estado de São Paulo, a partir do momento em que não há professores de Libras para atender essa necessidade de alunos com deficiência auditiva, surdos, estaria havendo por parte do Estado uma negação de um direito fundamental que é a educação. E nesse sentido, ele disse também que essa intervenção do judiciário não se trata de uma intervenção em um ato administrativo, o mérito do ato administrativo, mas sim da implementação de uma política pública prevista na legislação, cuja obrigatoriedade deve ser atendida pelo Estado. Então, o Estado tem a obrigação de contratar esses professores e colocá-los à disposição em sala de aula. O ministro disse ainda que, logo depois que o ministro Luiz Roberto Barroso terminou o seu voto, o ministro Alexandre de Moraes rebateu, dizendo que não haveria omissão do Estado, na medida em que já 2 resoluções regulamentando esse assunto foram efetivadas, concursos públicos já foram realizados para a contratação desses professores para o ensino público estadual, mas que após a realização do concurso público não apareceram os candidatos para as vagas, talvez em razão do baixo salário, o ministro disse, mas é que professores não se interessaram por esse cargo. Então, que o Estado não poderia ser responsabilizado por uma omissão, já que regulamentou a matéria, abriu concurso público, mas não apareceram interessados. Então, não poderia o judiciário puni-lo em razão da omissão que não existiu. Houve uma discussão sobre esse tema, mas o julgamento foi interrompido pelo presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux, que preferiu analisar um pouco melhor toda essa discussão e a situação desses estudantes no âmbito estadual para, num momento posterior, trazer para a primeira turma, dar continuidade ao julgamento desse recurso. Tá bom, Karina. Obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no JJ2. Eu que agradeço.